Boa noite para você que nos acompanha sempre. Lusofando Podcast, mais uma vez é um prazer estarmos aqui. Essa noite bacana, de terça-feira, como foi combinado, hoje é 29, esse dia sensacional, o dia que Deus preparou para a gente. Esse momento especial aqui, né? Nós temos o nosso brother Fernando, já o Fernando vai vir para cá. O Marcos já está por aqui, tudo bem, Marcos? Tudo bem, Marcos. Obrigado pelo tudo convite. Ótimo. Ok? Tamo junto. A gente vai bater um papo, Fernando. Tranquilo? Beleza? Beleza, Tudo bem? Fernando é nosso parceiro aí desse programa, podcast, depois que a gente voltou, né? Essa segunda etapa do Lusofando aqui em Braga, e o Fernando está com a gente aí. A gente agradece mais uma vez a presença. Fernando, lembrando que sexta-feira o Fernando vai assumir sozinho, que sexta-feira eu vou estar trabalhando. O Fernando vai estar aqui com o Zé, um colega nosso também, um português, que gosta muito do programa, participa, tem vários amigos que eles trazem. Eu trouxe o vereador Altino Bessa, trouxe o deputado do PS, trouxe o senhor, que eu esqueci o nome dele agora, peço perdão, que é o presidente da festa de São João. Interessante. Entendeu? Então tem uma galera que tem muito mais gente que influência na cidade de Braga, empresários que vai estar conversando com o Fernando sexta-feira, né? Enfim, tem muito papo maneiro, muita conversa boa, muito assunto interessante, relevante para você que está em Portugal, para você que está na terra do meu brother aqui em Angola. Lembrando, você que está nos assistindo mais uma vez, o nome do programa é Lusofando, a gente trata do lusófono. Então, se você fala português, seja lá qual o país, seja lá qual for os 9 países que você fala, entre em contato, deixa um bisu, deixa um comentário que você quer participar, tem assuntos interessantes, ou mesmo querendo nos conhecer, você está convidado. Não, Fernando? É mesmo isso. Eu só para dizer que deve seguir sempre as nossas redes sociais, começando pelo YouTube. É somente podcast, Lusofando. Vai seguir e nós sempre estamos ali. Depois você pode assistir na televisão, na tua casa, naquele telão lá de 50 polegadas, na tela grande. Muito bem, o assunto hoje, como sempre, assunto bacana para você que gosta desses assuntos. Já fiz esse Marcos, nós já fizemos uma programação ao vivo numa rádio maior que esse, e o assunto era o mesmo assunto. A influência da política na religião. Só que eu fiz um quadro maior. Eu levei um babalorixá, convidei, aliás, não levei, convidei um babalorixá, convidei um padre, convidei o pastor Alexandre, pastor Glauco, que hoje é prefeito da nossa cidade, e o agnóstico. Eram 2. Tá. Sacou? Interessante. Então o assunto ali ficou muito interessante. Né? O babalorixá era professor de teologia. Um cara muito que você conhece, lá da Mangueira. Devo conhecer. Eu vou lembrar o nome dele já. Então foi uma conversa assim, depois que saiu para a padaria para tomar café, mas foi muito bacana. Que a discussão, ela teve um momento que ela se aqueceu um pouquinho, mas aquilo foi interessante, que nós saímos dali com vários outros amigos que não acreditavam assim, que quem não conhece o cristão, assim, de estar convivendo, acha que é o cristão meio estranho, que na verdade é um pouco, né? Não é desse mundo. Sim. Não pertencemos a ele. Então, mas foi sensacional. E hoje a gente resolveu trazer esse assunto aqui novamente. Por quê? Porque nós temos visto aqui menos, mas no Brasil, nas últimas eleições, como foi terrível essas influências, tanto para um lado quanto para o outro, na minha opinião. Né? E você, como é carioca, nosso vizinho lá, você participou, pelo menos assistiu isso. Mas eu queria começar com o Fernando. Sim. Pode ser? Claro. Eu queria que o Fernando falasse um pouquinho de como é que é lá na cidade dele, época de eleição. Então, quantas igrejas, mais ou menos, lá em Luanda? Em Angola. Pode ser. Depois capital. Luanda é capital de Angola. Em Angola tem várias igrejas. É claro que o catolicismo predomina um pouco. Sim. Por ser a religião que o colônio levou. Sim, mas tem muitos protestantes, muitos adventistas, outros. Mas a política está acima desses todos. Inclusive da católica? É. Não.
Não. Os católicos Será? dificilmente influenciam o Estado lá. É mesmo? A igreja católica ela não tem a moral que é. Não tem muita voz. É claro que reclamam, falam. Por exemplo, quando Sim, mas acontecem as aqui eles eleições. determinam e acabou. Não. Quando acontecem as eleições, às vezes a Igreja Católica diz que essas eleições houve muita fraude, mas o governo não faz nada. As últimas eleições, onde o governo pegou canhões, tropas, Não, meteu mas na rua para não. Mais sério, mais sério. Na rua para não o povo começasse a reivindicar o direito. Sim. A Católica falou, a Igreja Católica, o governo não fez nada. Uhum. Então, em Angola, a política está mais acima da religião. Apesar de ter uma pequena influência, mas mesmo assim. Mas Por a que que eu digo nível? isso? A que nível? Olha o problema. Que a religião depende muito dos políticos. Os políticos, eles patrocinam a igreja para a construção, para isso, quando querem, por exemplo, patrocínio, quando querem dinheiro, não tem empresário assim, cristão, na verdade, Sim. para que possam ajudar a igreja. Sim. Então, eles recorrem ao Estado, ao governo. E o governo é o político, é o partido que está no poder. E, por exemplo, houve uma igreja e o governo quase construiu tanto a universidade, tanto a própria igreja daquela denominação. Então não tem como a religião ter muito poder em Angola. O político sempre está muito acima. É interessante. É um modelo, né? Está dando certo para o sistema. Isso é E o verdade. povo fica sem força. Sim, sim. Tirou a força do povo. Sim. Esse é o modelo mais simples, né? Tira a força de um, de outro, daqui a pouco. Porque quando se constrói uma instituição desse tamanho dentro de um Estado, eu não conheço Angola, mas não sei se é um Estado, se aquilo tem a presença, existe a presença do Estado, se existe a ausência do Estado. E se existe a ausência, aí sim fica mais fácil para eles tomarem conta. Porque se o Estado não está lá, o cara vai lá, Exatamente. constrói um partido, seja lá como é que foi, construiu, o povo não. Tem que tirar esse rapaz porque ele é de excelência para a gente. Está dando universidade, está dando saúde, comida. Como é a política nas favelas, acaba Sim. virando uma liderança política dentro de uma comunidade. Né? Hoje já não é muito assim, né? Lá, tipo assim, eu era assessor parlamentar lá no Rio. Hoje a divisão é diferente. Você está aqui quantos anos? Estou 5. Então, a divisão já era diferente quando eu saí de lá. Por exemplo, a gente vai... a campanha do deputado fulano de tal, aliás, campanha do deputado federal e estadual. Então era assim, dividido assim, Baixada Fluminense, milícia fulano de tal. Aquela região de Jacarepaguá para lá, tu já sabe, milícia fulano de tal. Aí nas favelas, entrava, conversava com o patrão, e ele dividia. Você tem aqui a favela desse tamanho, está dividido aqui. Cada deputado só circula aqui. Sim. Você pode circular só aqui, porque aqui já é o deputado fulano de tal, aqui não tem que ver com isso. Não, aqui não. Eles não dão nada para ninguém, é parada entre a gente. Entendi. Aí como é que eles subdividem? Nossa, aí não vou perguntar. Mas já é diferente. Agora, isso já acontece mais na Baixada. Sim. A Baixada ainda, não só na Baixada Fluminense, também nas regiões mais carentes. Assim. Zona Norte, sim. E o pessoal acaba, na verdade, nem oferecendo muito, porque o pessoal já pede, né? Eu voto no senhor, se o senhor me der isso. Infelizmente, assim, ainda não sei quando vai mudar. Mas fala um pouquinho, o que você acha dessa questão da influência da... No caso, no Brasil, a gente não vê uma influência, mas você vê, talvez, o uso da vez da religião para se atrair, né? Atrair os eleitores, atrair aquela atenção, atrair consequentemente, o voto para um determinado lado, né? Mas não exatamente de uma determinada linha religiosa, de uma igreja, enfim, você não vê. Mas você sente que existe, eu acho, que a política faz uso, talvez de cunhos religiosos, até se apodera, talvez, de algumas coisas para poder
quando você vê uma pessoa saindo com a bandeira do Brasil, ajoelhada na rua, gritando, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, pessoa tá lá e ora rios, chorando rios, isso já não é influência má, É, de fato é. né? Porque o que a gente viu, acompanhou, foi uma cumba gospel à vontade lá. Sim. Orações, mais orações e coisas, na minha opinião, insanas. Sim, e Porque o pessoal chegou num nível de insanidade. Na minha opinião, sim, nível de e aí a gente pode também ir para um lado, Marco, que é o seguinte: o quanto que essas pessoas desconhecem também a verdade das escrituras, até para poder ter um bom julgamento. Né? Ou seja, isso seria o primordial. Seria o primordial, e aí quem conhece pouco e ouve certas coisas, né, a gente pode dizer assim, acaba tendo aquilo como verdade. Então, e por outro lado, se a pessoa está embasada em conhecimento, em estudo, né, no caso estudo bíblico, a gente pode dizer assim, você se defende e fala, não, isso já extrapolou, né? Então, porque tipo assim, vocês desculpa estar saindo, mas tem coisa que eu fico lembrando de alguns. sim. Até na seleção agora em São Paulo, assim, coisas assim. Inclusive, uma senhora lá fazendo justamente, não aguento mais, Senhor, batendo no chão e chorando no cabeçalho. Eu não aguento mais. Eu, caraca, será que eles não entenderam? Será que eles não entenderam? Toda autoridade ela está lá porque Deus permitiu. Deus permitiu, exatamente. Pô, isso já é um bom início para entender que Sim. não tem que ficar com essa loucura toda. Isso é um bom início. Sim. E na morte antes da crucificação de Cristo, também falou alguma coisa assim. Pilatos, você não vai me responder, não, sabendo que eu tenho poder para te absolver ou não. Aí ele disse alguma coisa que vocês têm melhor de memória. Eu acho que nenhuma autoridade aí em cima dele, a não ser que viesse do céu. Alguma coisa assim, desculpa, estou distorcendo, porque eu não lembro direito. Sim. Mas pode conferir daqui a pouco, aí quem tem acesso mais rápido. Mas se toda autoridade vem dos céus, seja boa ou seja ruim, dependendo do ponto de vista, a gente, eu digo cristão, Sim. já deveria ter esse entendimento. Sim. Sacou? Que não tem que ficar achando que homem nenhum vai salvar nada. Muito menos uma pátria. Sim. Seja lá qual for. Sim. Aqui, isso já não dá certo desde a fundação do mundo. Sim. Desde que os reis... Estou pesquisando? Olha, rapaz, nosso papai aqui. Sempre foi assim, os reinos se estabeleceram, Deus destruíram alguns e levantaram outros. Certo. Né? Pela vontade sempre dele. Foi ele. Pela vontade dele, Exatamente. Sim. E não deixou, os ruins não deixaram de existir por causa disso, não. Sim. Existiram também. Sim. Só que a gente, naquela época, talvez eles não tinham esse entendimento. Mas hoje nós temos a obrigação de conhecer o básico, entendeu? Sim. De entender que homem nenhum, em momento nenhum, Sim. vai salvar uma nação, e a gente não tem que ficar fazendo essas loucuras por aí, porque acha que Deus vai olhar para mim, que eu estou gritando na rua igual um doido, seja lá para quem for, e que ele vai, pô, Marco, caraca, Marco, nesse sol careca, tá gritando, eu vou ter que atender. Sai, fulano! E a gente remete para outro ponto que o cristão estuda muito, que é a questão da idolatria, ou seja, você então está idolatrando uma figura humana, não a Deus, né? E aí isso também vai errado na visão cristã. Né? Então, e parte da onde? Parte da falta de conhecimento aprofundado das escrituras sagradas, né? Então, a palavra diz que o meu povo está perdido por falta de conhecimento. Exatamente. Na verdade, o conhecimento é a luz. Sim. E quando nós temos luz, conseguimos sair pelo caminho que temos. Sim. Por isso que o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Enquanto nós não conhecermos a verdade, estamos perdidos. Sim. Estamos sempre como escravos. Sim. Não conhecemos a verdade. E forma-se aí uma legião de pessoas que não conhecem profundamente, e aí é uma massa idólatra numa coisa que... Ali se acentuou porque foi uma massa que às vezes nem sabe, nem conhece o sentido da palavra. Assim. Acha que idolatrar é você olhar para aquela imagem Sim. e você idolatrar seu
fizer um pedido para aquela imagem, porque eu estou idolatrando. Mas a gente já entendeu que não é só isso. Não. Isso aí eu acho que é a última coisa. Não, A idolatria está muito mais além disso. Eu queria até que você explanasse melhor, que eu vi que você fez um estudo lá um dia desse. Foi no Encontro do Homem que você falou sobre isso? Não falei exatamente sobre idolatria, mas passei por Se esse você ponto. passou, me lembra. Eu queria que você deixasse isso mais claro para quem vai estar nos ouvindo mais tarde. Tá bom. À vontade. Tá. O que eu busco sempre falar quando a gente faz alguma leitura, alguma reunião, a gente tem que estar centrado realmente na palavra e naquele aprendizado ali, né? Então, quando a gente idolatra, no caso, o ponto que a gente passou foi idolatria, né? O quanto que a gente se apega a coisas que são mundanas e a gente se dedica pouco ao lado que é mais importante. Foi nessa linha que eu tentei, e eu falei também sobre muito a questão de tempo que você se dedica para aquilo, né? Para você estudar, para você e se organizar também, para que você dê espaço para a leitura e o aprendizado e a oração também, que é muito importante, né? O mundo que nos cerca nos oferece ídolos de todo lado, né? Então, sejam objetos, sejam práticas, sejam, enfim, pequenos vícios, né? Então, mas foi nessa linha para que a gente tenha atenção realmente ao que é mais importante. É isso. E para a gente não entender também, que eu acho que fica bem claro, a idolatria até por coisas nossas que são muito, que a gente gosta muito. Sim, filhos, por exemplo. sim, os filhos, sim. Os filhos, sim. Os filhos são muito queridos, né? E às vezes a gente, tipo assim, eu fico olhando para alguns detalhes, estou falando da minha vida. Agora eu tenho um bebê, eu sou avô 4 vezes, e agora eu sou pai de novo. Então eu sou pai, avô e vice-versa. E o Matheus tem sobrinhos, que é bem mais velho. O teu filho. Sim. O que acontece? Aí eu fico com o Matheus em casa, assim, toda tarde eu busco ele na creche, e ele fica a parte da tarde comigo até as 8 horas, 8h15, quando a Sandra chega do trabalho. E aquilo é sensacional, cara. Caraca, né? Porque quando eu tive minhas filhas, eu era muito novo. Sim. Eu não tive esse tempo, peço até perdão para vocês, tá? Ellen, Fanny, me perdoe. Mas era outra realidade também do Rio de Janeiro, virado no samurai, 25 horas por dia, 32 dias por mês, 367 dias por ano. Era outra realidade. Mas aí eu fico tem que ter esse cuidado. Sim. Colocar o filho, às vezes, na frente, ou como prioridade a Deus. Sabe? E isso é importante a gente também analisar. É Deus acima de tudo, né? Exato. Deus é acima de tudo. E Deus não é marrento, não, só que a glória é dele. Isso já foi determinado e acabou. É isso. Porque ele é o dono da vida. É ele. Eu estava passando com a Sandra antes, sabe? Eu sempre falo isso. Eu tenho uma preocupação do cara. Eu me preocupo porque tem meu filho que é muito pequenininho. Mas imagine se Deus tira um, ou tira o próprio filho. Sim. Sacou? Caraca, brother, Sandra, cara, vamos cuidar desse menino aí que a gente não sabe até quando vai estar aí. Pô, tá falando isso por quê? Tem criança que já nasce morta. Deus pode tirar ele, pode tirar a gente, deixar ele sozinho. Sim. Isso, sabe, eu fico agulhado com essa... Por isso que espiritualmente a gente tem que estar bem fortalecido, né? Fortalecido. E baseado até no que a gente conhece aí do secular. O mundo ele sempre traz possibilidades, boas possibilidades. Sim. A nossa querida carne bonitona, ela tem atração por isso tudo. Sim. Tudo que está fora do espiritual, ela tem atração. Ela está o tempo todo ali, carne inveterada por ser atraída. Sim. Né? E quando a gente está num ambiente, vou falar do meu caso, eu faço música, faço eventos e etc. Passando por isso, sou com um garoto um dia desse. Ele perguntou, mas você é cristão e você toca na noite? Eu sim, toco de dia também. Dependendo do horário que contratar, pode ser de dia ou à noite.
Não tem problema. Mas você não acha que é errado? Eu falei, cara, eu não acho. Eu sinceramente não acho. E eu tinha um pastor comigo nessa conversa, ainda está saindo um pouquinho da conversa, depois daqui a pouco de volta. A gente coloca no eixo. O pastor comigo, ele falou a mesma coisa, Marco, mas você não acha que é errado? Eu falei, cara, você topa ir um dia lá comigo? Você teria coragem? Não, tá maluco, não teria coragem. Exatamente por isso que eu tô lá, porque todo mundo que eu trabalho sabe que eu sou cristão, né? Ser cristão no altar é mole, sacou? Ser cristão aqui, entre família, entre amigos, é mole. Tem que ser sal e luz lá, né? Sal e luz lá. Lá comigo me ajudar a fazer aquela programação lá, que você vai ver que daqui a pouco tem gente lá a zoar. Muita gente vai pode se divertir, leva os filhos. Outros, quando o ambiente que não é tão criança, vão lá para se divertir. Outros para zoar mesmo, outros para sair, para pegar a mulher e vice-versa, ou pegar homem, ou pegar qualquer coisa. E você tá lá. Aí, se você vê dois caras se beijando, você tem coragem de lá dizer, olha lá, duas mulheres, se fosse o caso, você acha isso errado? Você acha isso certo? O que você acha disso? Beleza? Primeira coisa que você tem que fazer é ir lá. Primeiro vai lá, descobre como é, e quando você vê uma situação dessa que você não acha que é certo, toma uma água e começa, puxa o assunto para ver como é que as pessoas reagem. Eu morei em Espanha. Em Espanha, em Sevilha, tinha 5 igrejas evangélicas. Porque Jesus lá, ninguém conhece Jesus como nada. Lá é Rossio. Uma Santa Rossio, quando na época de Santa Rossio da Santa, tem uma caravana e cavalo, bois e casas imensas em cima daquelas carruagens. E ela é muito grande, um montão, mais de 100 homens carregando ela assim, marchando, com bandas musicais, é um negócio sensacional. E você fala de Jesus, Jesus, é Rossio, cara. Ninguém quer abrir igreja num lugar desse. Isso é só um exemplo, um paralelo que eu estou fazendo. Então, o que acontece? Marco, todo mundo, voltando a falar, todo mundo que me conhece, lá sabe que eu sou cristão. Ninguém vem com papo atravessado. Porra, não vem. Sim. A questão de uma pessoa olhar para você de maneira que possa parecer que queira alguma coisa com você, isso acontece dentro da igreja. Muitas vezes. Principalmente para quem está lá em cima. Já vi muita situação dessa de um pastor uma vez pegar um paletó e tirar, ir lá e botar em cima da perna da menina. E cada cruzada de perna. Pô, isso acontece também. Lá. Onde às vezes a gente pensa, não, mas aqui é um lugar santo. Quando a santidade não está no lugar. Nunca foi. Exatamente. Nunca foi o espaço. Né? Então, a parada é o seguinte, é estar lá e ser lá, seja lá. Não estou aqui fazendo, estou pedindo para ninguém, estou falando do meu trabalho, eu tenho a necessidade de estar lá e eu vou e cumpro o meu trabalho. Entrego o que eu tenho que entregar, eu sou profissional, tenho que entregar aquilo lá bonitinho e não me envolver com aquilo. Porque, tipo assim, se você me perguntar uma música que eu toco, eu não vou saber nome, não vou saber letra, realmente eu não sei. Não me prendo a isso, não sei. Eu conheço os acordes, e quando não conheço, eu dou uma lida na cifra. Depois o mais difícil que vai acontecer. Fora isso, eu não sei. Pode falar qualquer música que eu não vou te falar o nome e nem sei a letra. Eu não me prenda justamente para um momento ou outro, caraca, essa letra tem um significado assim, sabe? Então, um modelo que eu criei de também me preservar. Porque a música é o que toca mais. Sim. A música, você está num ambiente bacana, está feliz, você ouve uma música feliz. Caraca, maneiro, você está triste, ouve uma música feliz, dá uma animada e o contrário também. Então eu sei que ela tem um poder muito grande nas pessoas, inclusive. Então o que eu decidi fazer? Não sei. Entendi. Se se abstém daquilo ali, fica... Sim. Acabou. Agora, não é fácil lá, como também não é fácil ter o sistema religioso. Sim. Porque eu participei de uma das maiores igrejas, das duas pentecostais maiores na época, lá no Rio de Janeiro. Não era fácil. Uma igreja só de cadeiras eram 7.000. As estruturas são grandes, né? As igrejas. Eu fazia parte daquilo ali. Tocava lá, levava a palavra, eu sei que não é o tamanho do problema.
Não é uma coisa fácil. Né? Mas, enfim, é isso. Vamos lá, vamos voltar à influência. Mais ou menos, ouviu muito quando o Bolsonaro se candidatou. A igreja envolveu-se muito em Brasil. Aqui também. Marco Feliciano, O cara conhece. o pastor do Brasil, já me esqueço, e outros se envolveram para que os crentes pudessem apoiar a direita, que é o partido, que é a ala do Bolsonaro. Sim. Mas isso não é uma influência da religião na política? Como é que vocês consideram este fenômeno? Assim, o que eu vejo é que talvez ele tenha sido o primeiro, numa janela temporal da política, que tenha falado coisas que talvez a parte conservadora da população quisesse ouvir. Eu penso nessa linha. Obviamente, como aqui em Portugal, por exemplo, o nosso primeiro-ministro agora, ele está apoiando uma questão, está brigando por uma questão de ensino nas escolas, que tem a ver com educação sexual, enfim. E é uma pauta que a direita apoia, né? Então, o conservador apoia. Então, lá, eu acredito pelo que eu acompanhei, foi dessa forma, ou seja, ele teve um discurso e foi de encontro ao que muita gente queria ouvir. E aí, bom, essa pessoa se alinha com o que eu penso, com o que a minha família pensa, enfim. Enfim, isso eu acho que foi nessa linha e essa linha puxou muita gente. Né? Ele acabou dando certo, porque ele foi eleito. Né? Agora, eu acho que faltou muita coisa ali. Faltou muita coisa. A primeira coisa que faltou foi o conhecimento. Sim. Que a gente estava falando aqui. Aquele cara que não conhece nada. Ele é dominado pelo que o líder dele fala. Sim. Isso, lógico, se tratando do primeiro rapaz que ele falou, ele não é só pastor. É um cara muito estudioso, ele conhece psicologia, ele tem todo o conhecimento para poder entrar na mente das pessoas. Isso aí também a gente sabe. Eu também não não, tenho certeza que não é para fazer. Beleza? Sim. Mas o cara entraram na cabeça das pessoas. Então, o cara que não conhece as escrituras, isso é a nossa conversa, balizado nesses caras que ele citou, que tem uma lábia e conhecimento e aproveitou dessas falas do Bolsonaro, que a direita, pseudo-direita, achou que era bacana porque tinha alguns assuntos que eram interessantes, contra aborto, contra isso, contra etc. E tal. Mas esqueceram uma coisa muito importante. Bolsonaro foi deputado há 28 anos. Ninguém pesquisou isso. O que Bolsonaro fez de interessante nessa linha enquanto ele foi deputado há 28 anos? Sim. Porque a história de 28 anos é com a vida de muita gente. E pouca gente, ninguém não, né? Pouca gente pesquisou o que Bolsonaro fez nessa linha durante 28 enquanto deputado. Porque ele defendeu no Rio de Janeiro que a criminalidade era muito grande baseada nos governos anteriores. Sim. Mas enquanto deputado ele não mandou nenhuma verba para a segurança do Rio de Janeiro. Ou mandou? Sacou? Sim. Só para a gente pensar. Sim. Se eu sou deputado e defendo mesmo que Rio de Janeiro é uma cidade com muito menos problema que há, todas as verbas, vou liberar aqui 200 milhões para segurança, para fortalecer lá, carros para comprar mais caveirão, ou seja lá para que for, para segurança, para inteligência, enfim, não importa. Para melhorar a segurança do Rio de Janeiro. Essa é a primeira coisa. Já que ele disse que ele faria. Só que tem outras coisas que eu não vale a pena citar aqui, porque eu trabalhava na LERJ, então eu estava lá dentro, eu trabalhava do lado, assim, na Câmara do Flávio. Sim. Eu sei que não é só isso. Mas também não vale a pena a gente estar falando isso aqui. Numa conversa particular, a gente fala aqui, não. Você entendeu, queridão?
Aí quando a gente tem esses caras, eu acordava cedo aos sábados para assistir Cila Malafaia. Ia lá, gastava milhões e milhões na televisão, programa grandão, o mundo todo. Eu acordava cedo porque eu gostava das palestras dele. Ele é bom. Até colaborava às vezes. Sim. Daqui a pouco o Silas me sai, um montão de milhões pago na televisão para falar de política. Nunca mais assisti. Porque deixou de trazer o que era interessante, que é a palavra de Deus, dele também. que é a principal, né? Que é a palavra de Deus para falar agora que o político A e o outro não presta. E tem um cara, e o cara, eu nunca vi ninguém com a mão mais podre que o Silas Malafaia. Abraçou o Lula foi preso. Sério? Abraçou o Eduardo Cunha, foi preso. Abraçou o Crivella, foi preso. Abraçou o Garotinho, foi preso. Abraçou Rosinha, foi preso. Todo mundo que ele abraçou foi preso. Imagina que mão que esse cara tem, abençoada, hein? Se fosse candidato lá no Rio, não passa perto dele, não. Sacou? Que mão podre, né? Aí depois volta fazendo o caminho contrário. Agora o cara não presta, mas a internet não perdoa. Né? O cara não presta, agora ele passou a não prestar também de novo. Agora esse também não presta. O Bolsonaro agora também não presta. Então, cara, deixou de ser um cara, na minha opinião, perdeu a essência. O Silas, ele perdeu a essência. O cara que é considerado e respeitado, muita gente gosta dele, como eu falei, eu acordava cedo para assistir Silas Malafaia aos sábados. Tem uma grande bagagem, né? Sim, tem. O Sim. cara é respeitado pra caraca. Agora eu deixei de respeitá-lo porque enquanto pastor respeito, tenho conhecimento sensacional, sabe muito. Tem uma casa aqui em Braga, uma mansão. Mas, enfim. Mas, a partir do momento que ele partiu para essa vertente, ele perdeu a moral dele de falar das pessoas. Porque agora ele fica catucando ele. Silas está envolvido, não sei o que tem lá. O cara recebeu lá o cachê. Recebeu a propina dentro da igreja do Silas. Talvez ele nem saiba, mas ele já está, sabe? Tudo porque ele se meteu nesse negócio. Se ele estivesse tranquilão lá, abrindo igreja pelo mundo todo, como ele está fazendo, seria muito melhor do que ele está querendo entrar nesse ambiente. E eles dizem que não presta. Eu também não acredito nisso. E não presta somos nós. A política só dá uma amplificada. Parece que a política é um lugar para as pessoas se libertarem do bem. Porque ali ela se liberta do bem. Enquanto não está lá, não. Entendeu? Aí entrou, aí se liberta do bem. Aí vê que o cara tira a máscara, né? Sabe? Mas na verdade não é a política. A política foi sensacional. Nós é que entramos e estragamos ela. Né? Se eu sou bom, mas tenho dúvidas, meu coração é corrupto, eu não vou. Sim. Se eu acho que eu sou bom, eu não sou bom, posso ser candidato, posso ser eleito, serei presidente, mas não vou me corromper. Com aquele montão de bilhões na minha frente, eu vou ficar tranquilo. Beleza? Mas normalmente não é isso que acontece. Né? Mas aí tem o agravante, né? Enquanto os bons, o castigo dos bons que não fazem política, se dominado pelos maus. Mas aí uma coisa que a gente pode concluir é que tem a questão, entra em outro pecado, que é a ambição pelo poder, né? Sim. Poder é melhor do que dinheiro. Ambição em excesso, enfim, e aí tantos querendo entrar para a política, né? Sim. Mas isso começa, eu briguei muito lá na minha área, porque, tipo assim, aqui fulano de tal, ele é corrupto. Ele é corrupto por quê? Porque ele desviou isso. Beleza, é corrupto. Se ele fez isso, realmente o cara é corrupto. Olha só uma pergunta. Você usa gato, né? Mas o que tem a ver? Eu uso ou não uso gato? Tá vendo uma questão de oportunidade? E não importa a diferença de tamanho. Não, mas exatamente. Você está usando o gatunete porque você tá, a oportunidade que você tem é a gatunete. Você está desviando energia, porque a oportunidade é desviar energia. E se você está na condição do cara lá e está falando mal do cara? Aonde o teu braço alcança. Não é, irmão, a gente tem a nossa consciência. Ficar falando das pessoas se a gente é. Se eu sou errado, meu irmão, corrija o meu erro e também fico na minha.
Agora, ficar falando que as pessoas são e eu faço as mesmas coisas, né? Aí o nego fala, não, agora você é doido. Eu não sou doido, brother. Isso é questão de oportunidade. Se você desviar energia e água, é porque você só consegue fazer isso agora. Sim. Porque se você tiver uma condição melhor, você não vai desviar isso, vai desviar gasolina, petróleo, e assim vai, depois é dinheiro. É isso mesmo. É assim que é. Isso. Então o problema não é o cara também é corrupto. Também. Mas não justifica. A questão aqui é o seguinte, se existe um nível de pecado, beleza? Se o pecado é nivelado assim, a gente está no mesmo patamar. É para todos, sim. É para todos. Tá no mesmo patamar. É para todos. Mas o pecado nunca foi grande, né? Mas é pecado. Sim. Mas a Bíblia diz que quando os bons governam, o povo se alegra. Também. E quando os maus governam, o povo chora. Mas em que momento que o cristão deve se envolver na política? Em que momento em que o cristão deve mostrar esta vontade de servir e contribuir na política? Assim, eu acho que se está ao alcance do cristão, de alguma forma, obviamente que ele pode se assemelhar, se afeiçoar com algum candidato que tenha uma linha política ou que seja ligado a alguma igreja, não há problema algum, até porque ele exerce o direito do voto, né? E é através daquele voto que ele vai se sentir representado. Mas como a gente viu o que aconteceu lá e a forma em excesso, né, que a gente viu, e essa mistura, e essa idolatria, como a gente falou aqui, a gente vê que excedeu e que aquilo passou a não ser uma coisa razoável, né? Quantos amigos você perdeu? Quantos você fez? Nenhum, mas não, Quanto você tem ideia? Não, Você é o quê? Você votou em quem? Eu lá não votei. Não, mas qual é a sua ideia? Qual seria a sua vertente? Esquerda ou direita? A minha vertente era a direita. Então, quantos esquerdistas você perdeu? Quantos? Eu perdi vários. Sim, eu não sou, mas eu sou esquerda. Eu perdi vários, graças a Deus. Nasci direita e fiquei canhoto. Perdi muito, velho. Muito colegas assim de... Pô, cara, eu ouvi coisas assim de pessoas que eu esperava nunca ouvir, brother. Como é que você defende isso? Eu votei no Ciro. Como é que você defende a esquerda, brother? Tem muita coisa interessante aqui e tem muita dos coisa dois lados. interessante Sim, aqui. isso que eu ia falar. Só que eu nasci e aprendi desde criança a ser o cara mais comunitário possível. Por exemplo, quando eu era moleque, ia pro Ceasa, o meu irmão mais velho enchia o caminhão de legumes e verduras, levava para a Baixada Fluminense, sacava tudo e doava aquilo tudo. E que eu ganhava com aquilo, maneiraço, eu achava maneiro, pela condição de estar tirando alguém dentro de uma necessidade. Sim. Sacou? Eu sempre fiz isso, e isso eu não via outra vertente fazer, a gente fazia. E eu era criança. Não era tão criança, eu era no início da minha adolescência. Entendeu? Então, eu sou um cara mais corporativo, um dos mais que eu conheço. Quando eu vou fazer uma coisa, eu sempre as pessoas que eu conheço e que trabalham comigo normalmente, para que esteja dentro do processo. Eu nunca fiz nada sozinho. Sim. Tanto é que a gente estava falando aqui no podcast. Quando eu cheguei, eu fiz aqui. Quando eu estava lá no Rio, eu fazia o programa sozinho. Eu me garantia, era 2 horas por dia de programa, mas eu tinha toda a equipe estruturada ali, os caras deixavam todo o equipamento ligado, eu podia ir embora e que o resto eu desenrolava. Aqui dominava todo o equipamento, tranquilo. Mas quase todos os meus programas era cheio. Meu programa era de auditório. Fazer questão de estar cheio aqui. O dia que não ia ninguém, eu ficava olhado. Não é possível. Sabe? Porque eu sempre fui muito corporativo. E aí isso eu acredito. Sabe? E agora? Aí o sobrinho falou, mas como é que você é cristão e é esquerda? Eu falei, não mistura as coisas. Mistura as coisas. Não, porque o pessoal defende a boa. Eles defendem. Isso não quer dizer que eu acho maneiro. Sim. Agora, vocês são armamentistas. A arma também mata a gente. Beleza?
Mata do mesmo jeito. Sim. Então não pode ficar sendo radical nesses pontos, porque depois das eleições, os bonitões ditos os direitas, maneiraço que foi eleito com os caras, quase todos eles foram presos por corrupções, por agressões às mulheres, etc. Sim. Então também os caras não eram, e eram cristãos. Tipo assim, que aquela base, lá na Câmara dos Deputados, a bancada evangélica, meu irmão, aquilo dá medo. Porque o cara está no centro. A bancada evangélica está no centro. Bolsonaro perdeu, a galera está aqui. A maioria. Aí se o Lula sair, a galera vem para cá. Sim. É onde está pesando mais que eles estão. Os caras não têm uma ideologia. Não tem. Não tem moral. Não era o caráter não é definido. Não houve essa fidelidade ao Bolsonaro. Mas isso não é fidelidade ao Bolsonaro. Os caras são infiéis, porque desde antes de Bolsonaro eles já estavam lá. A questão é, quem ganhar, os caras vão lá, negocia a grana, que a parada é grana, negocia a grana, o cara pagou, botou uns ministros lá do partido, fez entregou um valor maior para aquela cidade lá, eles colocam candidatos ali, quem não foi eleito, mas faz parte da panela e está resolvido. Sempre foi assim. Né? Mas aí é que está. Se existe o cristão, baseado no que a gente falou, baseado no que a Bíblia fala, ser cristão em relação a ser fiel, a honrar a Cristo, a honrar a Deus, tudo é para a tua glória, toda a honra e toda a glória, não é isso? Sempre para ele, sim. Beleza? Por que eu vou fazer as coisas erradas? Se é tudo para honra e glória de Deus. Por que eu vou entrar na política lá e fazer o que esses caras cristãos fazem? Que honra e glória é essa? É dos caras. É do partido e é dos caras. Deus. Tanto é que deu essa confusão e essa confusão generalizada, generalizada, entendeu? E isso influencia muito nos bairros todos lá, influencia dentro da igreja, porque já vi também nego abrindo igreja lá no altar e fazer campanha. E já vi pastores falar nomes. Aqui é só, isso aqui é porteira fechada. Quem não botar no cara dá merda, tá excluindo tudo. Isso é mais com a mordaça. Isso já é uma geração, quer dizer, não uma geração, continua a geração de coronéis dentro do sistema. Sim. O coronelismo lá que houve lá atrás, né? Exatamente. Mantém lá, firme e forte lá no Brasil, infelizmente. Não gostaria mesmo, assim, independente de quem ganhe, porque eu torço. A minha torcida é pelo país, cara. Hoje eu estava conversando com um rapaz que chegou dos Estados Unidos. Eu morei lá 6 anos. Porra, Portugal, cara, aquilo lá tá igual Rio de Janeiro. Drogas pra caraca, tiro pra caraca. Pô, tem um túnel lá, tem uns negões lá que são muito grandes, tem 2 metros, cara. Os caras fecham a rua, ficam fazendo um montão de parada com moto, e a polícia, no máximo que a polícia faz é acompanhar para evitar acidente, mas eles não têm poder. Vieram para cá. É bem mais tranquilo. Então, o problema e é um país também dito cristão. Sim, maioria é evangélica, né? Sim. Então a gente está perdendo as forças. Na verdade, desculpa, deixa eu corrigir, na verdade está perdendo força nada. Está se cumprindo a palavra. Não tem nem que ficar assustado nem com medo disso. Sim. É o cumprimento da... Essas dores iam acontecer, né? Seja na forma de pandemia, ou seja na forma de guerras, violência em excesso. Significa que a gente tem que aceitar. Né? Sim. Tipo assim, a gente tem que estar sempre não aceitando que o sistema nos joga toda hora na nossa cara, nossos olhos, assim. Espero que não solte nada nos olhos da galera aí. Porque não tá fácil. E por isso da minha tristeza com a bancada evangélica, que todos os cristãos ficaram enlouquecidos. Porra, não vi nenhum bêbado fazendo isso. Não vi nenhum bêbado, nenhum drogado fazendo isso. Só pessoas que pareciam santas. E, na verdade, sem sanidade. Sim. Uma pessoa que faz isso
vai para a rua gritando, rasga a roupa, porque um não aguenta mais o outro, Sim. que foi eleito do diabo, tudo isso aqui. Entendeu? Então, eu não vi como desculpa, não vi drogado, não vi bêbado fazendo essas coisas. Só pessoas que dizem santas fazendo essas paradas. Então, o reino lá ficou bagunçado. Bem bagunçado. Mais uma vez, é o que a gente falou, né? O profundo conhecimento das escrituras faz o cristão poder discernir do que ele está vendo na frente dele, né? Ou seja, olha, ok, assim, mas daqui para ali já não está de acordo, né? Seria isso. Mas assim que é. Mas é bacana. A gente se diverte também. Agora eu fico vendo, eu fico rindo. Caramba, tá fazendo isso. E agora é de São Paulo de novo. Quando o Boulos for do segundo turno, eu tenho o cabeção. Né? Vou arrancar a cabeça lá. A galera lá que, nossa. Sabe, o que vai mudar, velho? Mudar se nós somos cristãos, nosso alvo é Cristo. Não, Não é quem está lá, né? E aí essa pessoa vai se confrontar com o seguinte: a vontade de Deus se cumpre. Então, se ele coloca determinado líder, né, determinado candidato, digamos assim, ali é porque a vontade dele se cumpriu, como cumpriu para o Brasil, né? Ou seja, isso é um pouco pior, né? Porque, tipo assim, se eu fizer, quem está fazendo está indo contra até a questão da permissão de Deus para aqueles caras. Sim. E como vai ser agora também na América, ou seja, você tem lá, lá na América você tem uma disputa polarizada, parece que está pau a pau pelo que eu tenho acompanhado, mas vai se cumprir a vontade de Deus, ou seja, não é... A vontade de Deus nunca foi errada e nunca será errada. Nunca, exatamente. Independentemente do mal governar, do bom governar, é porque o Senhor sabe Exatamente. que o mal deve governar ou o bom deve governar. Exatamente. Porque muitas das vezes, o que aconteceu com Davi? Quantas vezes o rei Davi ficou, mas ele próprio pediu não, castiga-me a mim, mas Deus disse não, vou castigar. O rei, quando comete, quem come, sempre quem sente o castigo é para o poder, é para o povo, é o povo que sente. No nosso caso. É uma coisa conosco. Ou a descendência, né, também, né? A tua descendência que vai sofrer. Sim. Isso aconteceu com o rei. Naquela época, assim, Deus determinou que fosse assim. Mas agora a gente tem o poder da escolha. Não, agora você vai lá e vota. Ninguém controla. Eu sei, eu sei, já entendi. Entendi. Mas ainda agora é um pouquinho pior, porque ainda eu posso escolher. Sim. Entendeu? Mediante a vontade de Deus no teu coração. Sim. Você entendeu? Vamos lá. Você é direita, ele é direita, eu sou esquerda. Beleza? Então ele tem um candidato de direita, você é um candidato de direita, eu tenho um candidato de esquerda. Então, tipo assim, eu posso votar no teu, posso votar no seu. Sim. Beleza? Olha, eu consigo, porque a ideologia não bate, não está batendo, as considerações não tá batendo. Aí eu vou, sacou? E isso, Deus permitiu alguém, um dos dois vai entrar, direita ou esquerda, mas eu ainda posso escolher votar em um ou outro aqui. Que vai dar resultado é outro assunto. Sim. Porque se a permissão é de Deus, beleza, mas eu tenho hoje, Sim. eu ainda posso piorar isso, supondo que pudesse. Sim. Supondo que pudesse piorar, ainda posso escolher. Porque veja o que aconteceu com o faraó. Quando Moisés ia lá para... Dizia ao faraó, deixa este povo sair. O faraó houve um momento que tentou ceder. Mas o que Deus disse? Endureceu de novo O coração, sim. Algumas vezes, quando nós fizemos uma decisão persistentemente, nós pensamos que nós é que estamos a fazer. É quando nós não nos arrependemos de uma forma de arrependimento de verdade. Sim. O nosso coração vai se endurecendo para quê? Para que continuemos a fazer aquele mal que nós pensamos que é o bem. Sim. Porque às vezes aquilo que nós fizemos, eu sempre falo, e muita gente sabe, uma mentira repetida 3, 4, 20, 1000 vezes torna-se verdade. Sim. Eu cresci numa sociedade onde
nós falávamos a oposição, o líder da oposição, os membros diziam, não, é um animal, tem cauda, tem... A primeira vez que eu vi o líder da oposição, na altura, ele disse, vocês falam isso, não tem isso. Não! Eu disse, mas então, por que os mais velhos falam isso? O seu governo é direito? Nós ali, o nosso governo, ali não tem direita nem esquerda. Nós temos um que é socialista e outro que era democrata. Só que o socialista é que governou desde a independência. Para você, não é socialista, né? Porque ele é funcionário do governo. Descobri, tá vendo, cara? Como é que você descobre? Devagarzinho, mas vou pegar o Fernando. Não é socialista. Mas só É que... funcionário do sistema. Você vai contra o sistema? Você tá lá quantos anos? Olha ele. Tá lá quantos anos? Não, não. Deixar pra lá. Vamos falar da eleição. Galera, desculpa, Fernando. Então, Ele tá vermelho, mas é mas assim, por isso tudo que nós fizemos é porque o Senhor permitiu. Sim. Não existe nada a dizer, não, eu que decidi, não. Só a gente fala, nós é que decidimos quando nós não estamos a depender da vontade de Deus. E quando estivermos na vontade de Deus, a vontade de Deus nos mostra. Algumas vezes eu fiquei quase 4 anos sozinho em Angola, na escola caída, lá da escola. Houve um momento que eu sentia aquela sensação enorme de descontrolar. Mas quando eu tentava dar passo, eu dizia, Espírito Santo, estás em mim? Por favor, proteja-me dessa má ideia. Sim, sim. Na verdade, acontecia milagre. Você via uma menina vir, mas ela própria se declarava para você não exceder. Sabe como muita vontade de Deus trabalha? Trabalho. Às vezes, nem sempre é você que vai agir. A própria pessoa Sim, sim. que quer vir tentar é que vai começar primeiro para que desperte a sua mente Sim. e você desista logo. Sim, sim, sim. Mas isso é que quando você dá esse tipo de ideia a ele, Sim. olha, não tenho força, ajuda. Não consigo. Ele ali vai agindo da forma dele. Assim como também conosco, quando nós queremos agir, quando queremos eleger um partido. Dessa vez eu não votei. Não votei porque eu sou do partido que está no poder. Eu gosto do meu partido que está no poder. Mas houve um momento em que nós queríamos mesmo a mudança. Alguém que pudesse trazer uma nova ideologia. Alguém pudesse trazer uma outra coisa. Não quer dizer que poderia votar a oposição. Não poderia também votar a oposição. Eu sou fiel ao partido. Mas eu bem poderia dizer não. Não vamos dar o poder a outra pessoa. Por isso que é democracia. Sim, sim. Se é democracia, temos que começar a mostrar de que o outro ainda vamos dar a oportunidade para outra pessoa Sim, para trazer uma outra coisa nova. sim, sim. Comer toda hora arroz com feijão não é bom, né? Tem que trazer também outro prato, uma massazinha, alguma coisa para nós. Sim. Por isso a vontade de Deus fala muito na vida Sim. da gente, quando nós dependemos dele. Sim. Você sentiu em algum momento assim, uma influência da sua igreja, dentro do seu partido socialista lá e vice-versa? A igreja, tanto católico como evangélico, nunca teve, não tem poder sobre a política. Não estou falando poder, estou falando a nível de influência mesmo. Se você teve lá na tua igreja alguém, um candidato que foi lá, o pastor abraçou o cara, isso aqui é meu amigo. Ele é um amigo, isso é uma influência. O cara é influência. O pastor, o líder, ele é um natural influencer. Se ele abraçar a mim, Sim. eu, a partir dali eu sou uma. Ó, o cara lá marca referência do cara. Não conheço o Marco, não sei não, mas se o cara de confiança Sim, sim. falou, tá valendo. Sim. É assim? Isso é uma influência. É disso que eu quero saber. Se houve algum momento. Na verdade, não senti isso. Não senti. A princípio que quando as outras eleições aconteceram, eu estava em Portugal. Não. Sim, mas quando você estava lá, quando você estava lá no partido, quando você estava lá na rua, panfletando. Quando nós falamos, quando eu estou no partido, falo da quando estou na igreja, falo da palavra. Eu divido bem as coisas. Sim, amado. Sim, E não amado. existe nenhum líder espiritual que vem influenciado. Por quê? Tem uma coisa que Deus me deu, que é tão
muito importante, que o livre-arbítrio. Eu é que decido, porque eu não deixo que alguém influencie-me a fazer uma determinada coisa. Desde o meu pai ensinou-me assim. O mais engraçado que pareça, meu pai não apoia a minha ideologia. E eu também nunca consigo influenciar para a ideologia dele. Tirando a própria educação que ele me deu no lar, no verso, que é muito bom. Ele sempre ensinou para ser um grande homem. Outras coisas que às vezes eu falo, não, pai, isso aqui não. Isso aqui, eu iniciei a decidir de mim mesmo quando eu iniciei a ter meus 20 anos para diante, eu me sentia já livre para decidir. E muito mais quando conheci a palavra, eu leio a palavra, eu interpreto a palavra, eu ponho em prática a palavra. Eu vejo que o cristão deve estar na política, sim, deve. Para quê? Porque a própria palavra diz para nós orarmos a favor dos prédios, a favor dos nossos líderes. Sim. Porque o cristão, enquanto cristão, se ele não joelhar para orar a favor do seu líder, não está fazendo nada. Qual é o papel? O papel do cristão não é estar no corpo como presidente, mas sim orar ao Senhor. Sim. Para que o Espírito do Senhor transforme este líder que está ali, para que ajude esta pessoa que está ali a pensar a nossa sociedade melhor, para que governe melhor. Sim. Eu sinto isso. Por isso, a própria palavra diz que a lei do Deuteronômio, acho que Deuteronômio 28, ele diz que se você me obedecer, você estará falando na cabeça. Quando nós falamos na cabeça, não pode ser orelha, pode ser olho, pode ser nariz, pode ser cabeça, mas tudo na cabeça. Quando a gente está na cabeça, é para que ajudemos a cabeça, o corpo, a ser direcionado melhor. E é onde o cristão deve estar. E por isso, às vezes, não vejo um líder religioso a influenciar-me para a política. O líder religioso deve influenciar-me para a vida espiritual. Ele deve mostrar como se pode andar, como se pode orar, como se pode se comportar. Já agora, a política, quem deve influenciar-me politicamente, ele tem que ser um político. Um líder político, se for assim. Mas esse é o meu ponto de vista. Não, tá, do ponto de vista, dentro do seu ponto de vista, você está correto. Só que isso não é a realidade. Essa não é a realidade. Você encontra. Você ouviu que o nosso amigo estava aqui sexta-feira, perdoa o nome dele. O engenheiro. O engenheiro. Hoje é perdoa o nome aqui. Poder que a igreja tem nessa região toda, ele determina muita coisa. Sim. Não era para ser. Então, essa não é a realidade. Do ponto de vista, eu acho maneiro parabéns por ele. Mas que a realidade nossa hoje não é. Porque se você está em igreja que o cara tem que ir lá, você tem que ir no Papa pedir licença aí para ser rei, para ser presidente, a igreja que manda. Isso sempre foi assim. A briga dos reis com os papas e quando aquela coisa para ser rei, o Papa tinha que abençoar o cara. E hoje não está muito diferente. Até que o Vaticano está lá para então. A galera vai lá bater continência pro Papa. E quando a gente vai para o nosso país, dentro do sistema protestante, isso amplificou, porque todos os grandes líderes que eu conheci, assim, principalmente das televisões, tiveram um papel de influenciador muito forte para os candidatos, positivamente ou negativamente, porque eles estavam lá todos os dias falando as mesmas coisas, na televisão, na internet, ou nas rádios, ou nos púlpitos, fazendo isso sistematicamente. Isso é influenciar o tempo todo. Então, o cara é líder religioso, ele é cristão, ele é pastor, mas ele não estava necessariamente ali para aconselhar o fiel, a ovelha de Cristo, ao que ele tem que fazer de verdade. Grande maioria das vezes fazendo justamente o contrário. Sacou? E conseguiram fazer. Conseguem mesmo porque os caras são coaches, os caras estudam. Sim. Os caras têm um poder, têm um conhecimento e sabem da necessidade do povo. E o povo também, com falta de conhecimento, isso é uma... Não se perdem, não, brother. É muito sério. Cara, eu não acredito, baseado no tempo que eu trabalhei e fiz política lá. As pessoas não existe bobo nesse negócio. Não existe bobo. Não. Todo mundo é ciente daquilo que faz, do que está por trás, todo mundo é ciente. Pelo menos quem está próximo ali é ciente do que está acontecendo por trás, quem está financiando, quem está ganhando, quem está perdendo.
aquele povo lá, vou falar da minha mãe, que nunca foi à escola, não sabia ler, aí beleza. Chega lá, conta a história. Fora isso não, porque hoje qualquer pessoa vai no Google aí, pesquisa meu nome, Marcos, pulando lá, aparece meu nome, o que eu fiz. Aparece algumas coisas lá quando eu fui candidato. Aparece meu nome lá, acho que aparece aí. Entende? Então, todo mundo hoje, os mais novos, eles não podem ter momento de burrice, porque nós temos o mundo nas mãos, cara. Temos o telefone, pessoal digital, qualquer coisa, aparece tudo ali. Agora, eu estou lendo e sei que o treco está errado agora. Eu continuo também achando que é maneiro, aí já é outra coisa. Entendeu? Então, quando você tem esses líderes, seja lá qual for o líder, fazendo isso, na minha opinião, ele está perdendo uma grande oportunidade para abençoar o reino. Sim. Entendeu? Para que o reino cresça. Porque se eu conseguir incentivar sem os votos, essa última eleição foi 43% a 39%. Foi? Sim. Imagina se um líder teve a possibilidade de convencer ali 10 milhões de pessoas para votarem no plano e tal. Se esse voto fosse convertido para Cristo, 10 conversões, 10 milhões de conversões. Sim. Sacou? Sim, É disso que eu estou falando. Entendeu? Sim. Como é que eles influenciam, conseguiram influenciar muito mais para o mal do que para o bem. Porque as pessoas ficaram com raiva umas das outras, ficaram com ódio umas das outras. Quando você vê religiões contra as outras, virou um absurdo, virou uma guerra. Sim. Né? Tá igual o complexo de Israel lá, que tirou todas as centros de Macumba e etc. A pode ter mais nada. Sim. Sabe? É um absurdo. Né? Então os caras influenciaram, na minha opinião, muito mais para o mal do que para o bem. Porque se eu tenho a consciência de poder tirar 10 milhões de votos para uma pessoa, eu, enquanto responsável por uma determinada denominação que tem lá 10 milhões de membros, sacou? Eu teria que fazer isso no caminho contrário. Agora eu vou pregar para 10 milhões de pessoas para que 10 milhões se convertam. Ou que sejam convertidas, na verdade, essa palavra. Sejam convertidos. Sabe? Então, na minha opinião, os caras fizeram muito contrário. Tudo bem. Mesmo quando Cristo esteve na terra, houve dois partidos, os fariseus e os saduceus. E se nós vermos, por exemplo, o Paulo quando ele é julgado, quando o romano julgava ele dizia sou romano. Quando os judeus julgavam ele dizia eu sou judeu. Então, quer dizer que esta parte de alas partidárias já vinha desde muito tempo. Sim. Porque o que a gente devemos ser sempre é ajudar os líderes políticos a governar bem a terra, o povo de Deus. Sim. Porque este povo não pertence a nenhum líder. Sim. Eu fico assim um pouco quando alguns falam um pouco do Brasil, quando falam, não, eu sou apoiante do Bolsonaro, eu sou apoiante do Lula. Não! Ou somos apoiantes de uma ideologia, ou somos apoiantes de uma pessoa. Não quer dizer que quando aquela pessoa sai do poder, então não vou ser daquela ideologia. Porque quando a gente nos aliamos a uma ideologia política, é que nos fosse quando nós aceitamos a Cristo. Às vezes eu considero isso quando eu começo a discutir com as pessoas. Sim. Eu falo, o que vocês acham? Eu sou cristão, tá bom? Então, amanhã vou ser mais de quem? Eu sou da direita e amanhã quero ser da esquerda, depois amanhã vou ser da direita. Então, ou sou morno, ou sou quente, ou sou frio. Uma das duas, uma das três. Exatamente. Devemos decidir qual é a área que nós vamos abraçar. Quais são as estratégias que nós vamos usar? O que nós devemos fazer para que possamos ajudar essas pessoas, esses líderes, a governar melhor o povo? Seria tão bom também. E o ponto que eu separei aqui, que eu acho o seguinte, né? Nesse movimento todo que você falou, que a gente viu acontecer no Brasil e também na América,
as pessoas acreditaram ao homem como resposta aos problemas, ou seja, acreditaram ao homem que ele vai resolver os problemas. Na verdade, quem vai resolver os problemas é Deus, né? A vontade dele sempre vai se prevalecer. Então, e aí que eu acho que houve talvez o grande desvio, ou seja, acreditar que tal candidato vai resolver, e na verdade não é isso, né? Esse é o ponto. Sim, eu acho que ficou provado isso, tanto para um quanto para o outro, né? Não se resolve o problema assim. O problema assim, pode se melhorar, pode se piorar, resolver. Sim. Mas agora, quando nós falamos na de outros que dependem muito na católica, na Igreja Católica Romana, este foi sempre o objetivo da Igreja Católica. Sim. Influenciar sempre as pessoas, influenciar, aliás, os governos, a política, para que ele possa ter mais voz. Sim. Porque eu vejo isso lá em Angola. Em todos os encontros que o presidente está, sempre tem um bispo ali. Sempre o bispo está em frente, sempre está sempre com os governantes. Eu antigamente não entendi. Eu depois comecei a investigar, comecei a perguntar. Um dia desse tive um encontro com o bispo mesmo. Eu perguntei, mas não, bispo, o que você... Aí depois eu entendi que o bispo tem um papel de líder espiritual e líder político ao mesmo tempo. Sim. Por isso que ele tem aquele contato. E nós, como cristão, a Bíblia diz que o povo de Jesus é o César pelo César, é Deus pelo Deus. Ou somos de Deus ou somos do César. E nós não podemos fazer dois papéis ao mesmo tempo. Então, estamos a enganar o povo de Deus ou estamos a enganar o povo. Sim. Então, é por isso que às vezes as sociedades que dependem da Católica Romana, eles sempre vão ser influenciados, os seus governos sempre vão ser influenciados pela Igreja Católica. Sim. Assim também já, agora estamos a falar dos Estados Unidos, onde o Evangelho também é muito espalhado. Hoje em dia estamos a ver alguns pastores a discursarem no discurso do Trump. No discurso do Trump, sim. Da Kamala. Isso, às vezes cada líder espiritual tem uma visão diferente do outro. Sim. Então isso eu penso que é um pouco relativo, não sei se é relativo ou não, mas nós como cristãos devemos sempre ter a palavra. Sim. Porque é a palavra que nós temos que falar, é a palavra que pegar. Devemos orar se necessário, como a palavra diz. E esse alimento, a palavra de Deus é viva, como a própria palavra diz também. Sim. Então, como cristão, devemos ter sempre esta missão. No domingo passado, foi a igreja, o pastor disse, é a vontade de Deus de sairmos das nossas terras para estarmos aqui em Portugal. Nós estamos a pensar, não, estamos a emigrar. Veja, Deus trabalha de uma forma excepcional. Veja, ele às vezes permite os homens maus, entre aspas, governarem para que a sua semente se espalhe. Sim. Hoje em dia, quem diria que Braga seria evangélico e não católico? Se nós vemos aqui, temos 60% de evangélico. Sim. Quantas almas estão a ser convertidas? Sim, isso que é importante. Quando nas igrejas evangélicas, Sim. Isso tudo para a glória de Deus. Do Senhor, sim. Eu, às vezes, isso me faz lembrar quando vamos começar a construir a Torre de Babel. Eu disse, mas, meu camarada, não é isso que eu vos mandei fazer. O que eu vos mandei fazer não é isso, é para espalhar. Olha, já passou. Então, mais ou menos isso. Esse tema, quando nós abrimos. Muito bom. Eu ainda, só para finalizar aqui, não para finalizar a minha parte, eu ainda acredito, sim, no cristão, que ele pode ser, sim, candidato, vereador, ele pode ser, sim, deputado, ele pode ser, sim, prefeito, ele pode ser, sim, senador, ele pode ser, sim, presidente. Eu acredito. Porque nada é mais forte do que Deus. Agora, eu acredito que Deus tenha pessoas que pensa que vive Deus o tempo todo. Eu não posso acreditar que a gente está aqui e ninguém
cristão suficiente para ser candidato ou gerir uma cidade. Eu não posso acreditar nisso, eu sinceramente não acredito. A gente não tem capacidade, enquanto cristão, de gerir uma cidade, porque a gente vai se corromper. Eu, sinceramente, acredito sim, que há pessoas que são cristãs que têm possibilidade de estarem, seja qual for o departamento, não vai se corromper. Entendeu? E é nisso que e é isso que eu, pelo menos eu procuro. Sabe? Você quer arrumar um tema para amanhã já? Aqui já passou da hora. Senão que a conversa tá boa, né? É o que vai ficar estendido. Eu quero agradecer o Marco. Marco, obrigado. Pô, obrigado, eu que agradeço. Primeiro, o nome é o Marco, já sabe o que significa Marco, né? Início. Quando você vai marcar um terreno, você bota ali um Marco. Então, nós somos a Marco. Início. Tem um fim, deve ter um início e outro fim. Eu estou no meio. Quero agradecer a sua disponibilidade de ter vindo para cá e espero que você depois se disponibilize aí. Eu vou repetir para você o que eu falo sempre aqui. Esse programa, o nome do programa é Lusofando. A gente quer participações. É um programa que tenha o Marco, que está aqui desde o início, o Fernando, que está aqui desde o início, é bacana? Não, o Fernando veio depois. É bacana, mas é pouco. Na minha opinião, somos 9 países. Então nós precisamos de gente, que quanto mais gente estiver participando aqui, é melhor. Então espero que você tenha mais disponibilidade. Sim, com certeza. Cria um tema lá que você queira falar. Se você, estou querendo falar hoje, de tua chave, você tem. Legal. Aqui não tem essa parada. Aqui fica os instrumentos, outros ali. Amanhã tem ensaio aqui, amanhã vira estúdio de ensaio. Tá bom. Mas menos quarta-feira, os outros dias está tranquilo. Então o que acontece? A gente precisa disso, movimentar isso. Né? Quanto mais assuntos relevantes, seja lá qual assunto que seja relevante, na minha opinião, todos eles são. Sim.